pastores de Edir Macedo. E uma nova revelação: o plano da Igreja Universal para chegar ao poder. O pastor dissidente da Igreja Universal do Reino de Deus diz que Edir Macedo planejava contar com os votos dos fiéis e o dinheiro da igreja para chegar à presidência da República. O bispo Edir Macedo, estranhamente, que antes era absolutamente contrário à política, dizia que jamais a política entraria dentro da igreja, de repente muda essa sua visão, né, e tem ele próprio projeto de chegar à presidência da República. O pastor Carlos Magno abre os arquivos da igreja para mostrar o sistema de pagamento e premiações dos pastores. Quem arrecada mais, ganha mais. Quem arrecada mais, ganha mais. Aqui estão folhas de pagamentos originais, inclusive com assinatura de pastores. E nesta folha de pagamento aqui, por exemplo, foi logo quando o bispo Edir Macedo implantou esse sistema que os pastores seriam comissionados, Aqui atrás nós podemos perceber, vem a observação, né, da secretária dizendo: pastor Carlos, os pastores relacionados na folha de pagamento, na ordem 1 e 7, têm direito ao percentual de 5% sobre o total da igreja sede, conforme instruções da secretária do bispo Macedo, Marileia. Temos aqui também uma folha, uma listagem de computador, e aqui já é de São Paulo. Havendo um crescimento na arrecadação, o pastor teria direito a um percentual de 2%, está aqui especificado, e a quantia correspondente. Então seria 10% mais 2% de prêmio. Está aqui a observação da doutora Maria Almeida, pastor Carlos. O percentual de 10% sobre o resultado total do mês deverá ser pago por fora. Quer dizer, isso era um pagamento feito, inclusive, como caixa 2, né? Porque por fora é caixa 2. Uma das denúncias mais graves. O pastor Carlos Magno diz que Edir Macedo mandou alguns dos seus seguidores à Colômbia para receber $1 milhão do cartel das drogas. Fomos 4 ou 5 casais, se não me falha a memória, a Bogotá. Chegando na Colômbia, já hospedado no hotel, então o bispo Gonçalves nos convida, todo mundo aí ao quarto dele, ao apartamento dele, e diz: olha pessoal, a viagem para cá é uma missão especial. Não é nada de evangelizar, não é nada de colocar a igreja. Nós viemos aqui para levar para o Brasil $1 milhão que um ex-traficante, que agora está frequentando a igreja, procurou o bispo e ofereceu esse dinheiro emprestado para ajudar na compra da Record. Os pastores e as suas esposas trouxeram, colocaram em paletó, dentro do sapato, na meia, em tudo quanto é lugar, se distribuiu os maços de notas de $100. E no segundo dia de Colômbia, quando eles pegaram esse dinheiro, nos arredores de Bogotá, então foi feita a viagem de retorno até o Rio de Janeiro. O vídeo que o Jornal Nacional mostrou ontem revela a conversa íntima de Edir Macedo com os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus no intervalo de um jogo de futebol. Como um técnico falando para o seu time, Edir Macedo ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações e se refere aos fiéis com deboche. Há 4 anos, numa reunião da Igreja Universal do Reino de Deus em Angra dos Reis, litoral do Rio de Janeiro, Edir Macedo se divertia andando de caiaque e pilotando lancha. Toda essa mordomia foi paga com o dinheiro dos fiéis, segundo denúncia do pastor Carlos Magno. Em Nova York, depois de um culto da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo comanda a partilha dos dólares arrecadados e ainda olha para a câmera com deboche. A Procuradoria da República no Rio vai abrir inquérito para apurar o envolvimento dos líderes da Igreja Universal nos crimes de formação de quadrilha, estelionato, curandeirismo e contabilidade paralela. As imagens exibidas pelo Jornal Nacional também provocaram indignação entre líderes de outras religiões e fiéis da própria Igreja Universal. A professora Sônia da Silva ficou revoltada com as atitudes do pastor Edir Macedo mostradas na reportagem de ontem do Jornal Nacional. Seguidora da igreja nos últimos 3 anos, a professora devolveu esta manhã, em um dos templos de São Paulo, os envelopes onde ela deveria colocar contribuições financeiras para a igreja. Um deles destaca: a chave da vitória. Ao virar está escrito à mão: R$12 para sábado, corrente da prosperidade. Eu fiquei tão indignada com o que eu vi, que eu não senti só por mim, eu senti humilhada pelos outros, pelas outras pessoas que, como a própria Bíblia diz, mais cego é aquele que vê e não quer enxergar as coisas. Outros fiéis tentavam recuperar o dinheiro que entregaram mês a mês
a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu estou passando fome. Eu estou grávida. Eu fui lá na igreja de Santo Amaro, ninguém atende. Tá, as portas lá, todo mundo sumiu. Eu vim aqui falar que eu sou uma demoniada. Eu vim aqui falar que eu sou uma demoniada. Na sede da Igreja Universal do Reino de Deus em São Paulo, a resposta foi o silêncio. Num sábado como hoje, a igreja deveria estar lotada de fiéis e pastores. Os fiéis vieram, mas os pastores sumiram. A reportagem mostrando os métodos da Igreja Universal do Reino de Deus para tirar dinheiro dos fiéis provocou indignação entre líderes religiosos. Acho que as imagens falam por si mesmas. Elas não eram montadas, não eram produto de um truque. Então elas são eloquentes, são grotescas, são fortes e são repulsivas. O coordenador criminal da Procuradoria Federal no Rio, Arthur Gueiros, vai requisitar na terça-feira da semana que vem as fitas da reportagem. Ele decidiu abrir inquérito contra a Igreja Universal do Reino de Deus. Esse documento registra um flagrante de um grupo se organizando para a prática de estelionato. Se eu não falo nada, é como se eu fosse conivente, é como se eu fosse um comparsa dessas pessoas. Omissão. Você sabia que na nossa lei existe o crime de omissão? Se você vê algo errado e não denuncia e não fala nada, você está sendo omisso. Se você vê um político roubando, você sabe que tem um político roubando, um policial roubando, alguém fazendo algo errado e você não fala nada, você é omisso. E ser omisso é um crime. Da mesma forma, a Bíblia, a palavra de Deus, que é soberana, ela diz o seguinte, que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, esse comete pecado, esse pratica pecado. Então, eu não posso ver esse tipo de coisa e ficar calado, e ficar de boca fechada. É como se eu fosse conivente, é como se eu fosse comparsa, cúmplice desse tipo de coisa que você viu nesse vídeo. Então, é um absurdo, e aqui está o meu repúdio contra essas coisas. É inadmissível que até os dias de hoje, eu digo para vocês o seguinte, que até os dias de hoje eles trabalham dessa forma, tá? E os mais prejudicados não são eles, são as pessoas que frequentam as reuniões nos templos deles, tá? Então, essas pessoas são as mais prejudicadas. Então, compartilhe esse vídeo para que chegue ao máximo de pessoas possíveis e você pode ajudar uma pessoa que frequenta essa igreja, se é que podemos chamar isso de igreja, né? Tá mais para um comércio do que para uma igreja. Então, gente, vamos repudiar, vamos nos manifestar contra esse tipo de coisa, porque é um absurdo, tá? E você que de repente, você diz que vai sair da Igreja Universal, você vai para Plenitude, você vai para a Mundial, você vai para a Igreja da Graça. Eu digo a vocês o seguinte, que se você fizer isso, você vai trocar 6 por meia dúzia, tá? Não deixe de buscar Deus. Esse tipo de coisa que você viu aí sempre existiu. É só pegar a Bíblia e ler e você já vai ver isso. Antes mesmo de Jesus vir a esse mundo, já existia esse tipo de coisa. Mas ainda hoje, existem igrejas sérias, tá? Sérias, que não fazem esse tipo de coisa, tá bom? Mas se você diz que vai sair da Universal, se você diz que vai sair da Universal e vai para a Mundial, vai para a Plenitude, vai para a Graça, eu digo a você que você vai trocar 6 por meia dúzia, porque existem poucas diferenças entre elas, mas é tudo a mesma coisa, tá? É tudo a mesma coisa, infelizmente. Infelizmente, tá bom? Então, gente, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, curta e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.